Estamos aí num dia um pouco frio aqui na nossa cidade de Anápolis, mas um dia muito abençoado, um dia com muitas expectativas na presença do Senhor. Quero mandar um abraço também a Daiane, do meu irmão Clebson, os irmãos de Minas Gerais, os irmãos de Cornélio Procópio. Vamos ver um abraço para os irmãos aqui de Anápolis, da nossa segunda igreja presbiteriana renovada, que tem nos acompanhado nesses dias, nessas ministrações. Nós vamos estudar sobre o livro do profeta Abacuque. Vamos estudar hoje o capítulo de número 3. Tá? Então, nós louvamos a Deus por essa oportunidade. Louvamos ao Senhor por este projeto, porque o Senhor tem sido bom, Ele tem nos ajudado, Ele tem nos dado força, nos dado condições de avançar, de amadurecer, de aprender. Então, quero convidar você nessa manhã a receber essa ministração da Palavra de Deus para a sua vida. Quero que o Espírito Santo de Deus venha visitar o seu coração, aonde você está neste momento, aí na sua casa. Procure um lugar onde você possa dedicar esse tempo ao Senhor, aprender da sua palavra, estudar a palavra de Deus. É muito importante este momento, é muito importante este dia, o domingo, e é um dia especial para nós cristãos, o dia do Senhor, o dia da ressurreição. Então, nós queremos, nessa manhã, trazer essa palavra ao seu coração. Um abraço para a nossa irmã Sandra. Deus abençoe a sua vida, a sua família. Nós vamos já dar início. Olha, Marlinho, um abraço para você, paz do Senhor Jesus. Então, toda a nossa audiência nessa manhã, nós queremos agradecer, nós queremos louvar, nós queremos bendizer ao nosso Deus e queremos meditar com você hoje, então, em Abacuque, capítulo número 3. Pegue a sua Bíblia, abra a sua Bíblia aí juntamente comigo nessa manhã, e nós estaremos juntos estudando a Palavra de Deus. Antes eu quero aqui, então, fazer uma oração. Quero te convidar também aí onde você está, a fechar os seus olhos, tá? E a agradecer a Deus. Comece seu dia com gratidão. O mundo vive essas incertezas, essas inseguranças. O mundo vive essas circunstâncias todas. Nós estamos vendo, tanto aqui no Brasil, na América Latina, nos Estados Unidos, na Europa, no Oriente, não importa. O Senhor, Ele é soberano em todo o tempo, em todas as nações. Então, vamos orar. Feche os seus olhos. Ó Deus, em nome de Jesus, nós te agradecemos por este domingo. Nós te agradecemos por este momento que o Senhor nos concede esta oportunidade de estarmos aqui, ó Deus, juntos através deste canal. Juntos, ó Deus, um só propósito, de estudar a sua palavra, de aprender mais do Senhor, de olhar, ó Deus, para a Escritura, de olhar para a sua promessa, de olhar para a revelação do Senhor e, assim, ó Deus, sermos cheios, sermos renovados, sermos abençoados, edificados, porque os dias são maus, ó Deus, os dias são difíceis e só mesmo o Senhor pode nos dar essas condições. Só o Senhor nos faz avançar, só o Senhor pode nos dar força e condições para ir além. Então, Deus, faça-nos nessa manhã homens e mulheres edificados, fundamentados na sua palavra. Abençoe-nos, ó Deus. Nos visite com graça, com renovo, com esperança, para que em todo tempo o nome do Senhor seja glorificado, em todo tempo o nome do Senhor seja exaltado. Nós estamos aqui, ó Deus, com o coração pronto para receber. Visita, ó Deus, as pessoas que estão nessa audiência. Visita, Senhor, cada um dos meus irmãos, dos meus amigos.
as comunidades, a Deus, as igrejas locais que estão vivendo este momento ímpar na história. Que haja graça sobre graça do céu, que haja o fortalecimento, que nesta manhã possa ser renovada a esperança em nossos corações, como Abacuque foi também renovado, transformado, abençoado na sua experiência. Nos ajude, Pai. Esta é a minha oração em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Louvado seja Deus. Quero mais uma vez enviar aí o nosso abraço aos irmãos que nos acompanham e convidar você, então, a abrir a sua Bíblia no livro do profeta Abacuque. Nós vamos estudar nessa manhã a oração de Abacuque, no capítulo de número 3. É bom entender, irmãos, aqui essa realidade, essa dinâmica que nós estamos estudando, porque o texto do profeta Abacuque é um texto muito rico para nós. Nós temos aqui no profeta Abacuque esta experiência maravilhosa que Deus traz para ele. Então, o capítulo 3, a gente traz esse tema para vocês, o louvor que surge da dor. Olha que interessante, porque nós estamos nessa temática, nós estamos nestes estudos no livro do profeta Abacuque, e é muito interessante porque nós temos apenas 3 capítulos. Os irmãos sabem que este livro do profeta Abacuque, um livro pequeno, ele está dentro dos que nós chamamos profetas menores, não por causa do valor e da importância, mas por causa do seu tamanho. Talvez, se a folha da Bíblia estiver grudada, você nem encontra, você passa direto. Mas Abacuque é um profeta que traz para nós uma experiência muito profunda com Deus. Ele mostra um momento da história que é tremendo, que é glorioso, que é, sem dúvida, algo que faz a gente refletir e pensar na nossa jornada de fé. E eu quero, então, nessa manhã, meus irmãos, ler com você o capítulo 3 e quero que você fique aí com a sua Bíblia aberta para que você leia a oração de Abacuque comigo e faça essa meditação deste salmo que ele escreveu, então, depois dessa experiência que ele passou. O louvor que surge da dor. Nós temos aí, então, este quadro que vale a pena destacar aos irmãos do que nós estamos estudando, que Abacuque, ele vive uma crise intensa. Como nós vimos nos últimos 2 encontros, Abacuque, ele tem essa experiência com Deus, pois o momento, o cenário que ele vive é, de fato, um cenário terrível, de angústia. E nós estamos, então, nesta manhã, estudando a palavra de Deus neste profeta que revela essa intensa crise. Ele se coloca diante de Deus com a sua dor, com as suas queixas, clamando a Deus. E nós, no primeiro encontro, nós mencionamos aí esse em Abacuque, que vale a pena a gente ressaltar aqui nesta manhã. Até quando, Senhor, clamarei pedindo ajuda e tu não me ouvirás? Até quando gritarei violência, Ramás, ao verbo do hebraico, e tu não salvarás? Você vê, então, a queixa do profeta, você procura essa profecia, mas você encontra uma queixa, uma dor. E é interessante que Deus responde ao profeta. E ele, então, fica mais angustiado ainda nessa circunstância, e Abacuque se queixa novamente, e aí ele tem uma nova resposta da parte de Deus. E aí, então, nós temos o capítulo 2,
essa parte central do versículo 4, que fala: o justo viverá pela fé, o justo viverá pela sua fidelidade. E essa resposta de Deus, de maneira inesperada, ela sempre traz essa reflexão, ou traz esse choque, esse impacto na vida do profeta, e assim também na nossa vida. Até um autor, um pastor, ele coloca: quando a coisa esquenta, Deus coloca mais pimenta. Achei bem interessante essa fala dele, porque Abacuque parece entrar em desespero, ele coloca a sua dor, ele se apresenta a Deus com toda a sua sinceridade, ele coloca a sua queixa diante de Deus, e Deus responde: eu estou levantando, profeta Abacuque, que significa abraço, eu estou levantando a Babilônia para punir o meu povo, para trazer o juízo sobre Israel, sobre Judá. Então, a Babilônia vem com essa força avassaladora no horizonte, vem conquistando tudo. Ela conquista a Síria, ela conquista o Egito, ela vem tomando todo o poder no cenário internacional. E, diante desse cenário que o profeta está vivenciando, ele expressa a sua dor, ele se coloca diante de Deus: eu não estou entendendo como o Senhor vai levantar essa nação ímpia, esse povo que é terrível, para punir o seu povo, o povo da aliança, o povo do pacto. E aí, então, meus amados, nós temos essa parte final, nós temos essa parte climática do capítulo 3. Então, nós temos o capítulo 1, versículo 2, nós temos o capítulo 2, versículo 4, e nós temos esse aspecto climático do capítulo 3, dos versos 17 a 19. E, diante deste cenário, eu quero, então, apresentar para vocês nessa manhã a oração do profeta Abacuque. Aqui, então, diz a palavra do Senhor. Oração do profeta Abacuque, uma confissão. Senhor, ouvi falar da tua fama, temo diante dos teus atos, Senhor. Realiza de novo, em nossa época, as mesmas obras, faze-as conhecidas em nosso tempo. Em tua ira, Senhor, lembra-te da misericórdia. Meus irmãos, olha que coisa interessante a oração do profeta, este salmo do profeta, essa confissão do profeta. Depois de lamentar, depois de queixar, depois de se colocar diante de Deus, depois de ouvir a resposta de Deus, ele, então, aqui já começa a aparecer, de fato, um outro Abacuque. Aqui você começa a notar que o profeta tem já assim, nessa experiência com Deus, um sentimento diferente daquilo que ele estava experimentando, vendo aquele cenário, vendo aquela história que aconteceu com o Reino do Norte, acontecendo agora com o Reino do Sul. Os anos passaram e Deus continuou levantando as nações para trazer juízo sobre a terra. E ele, então, neste capítulo, nesta oração, ele pede ao Senhor que tenha misericórdia. Depois da crise profunda que ele atravessa, nessa visão de Deus que ele tem, porque Deus, ele se revela no sofrimento. Nós falamos sobre isso no capítulo 2, não de maneira tão profunda como gostaríamos de ter falado sobre essa questão da teodiceia, o problema do mal, o problema do sofrimento, mas Abacuque, ele experimenta isso na sua vida, ele experimenta isso na sua jornada. E depois de toda essa crise, depois de todas estas queixas, depois de todas essas dificuldades, ele fala: Senhor, tenho ouvido a tua fama e me sinto alarmado. Aviva a tua obra, ó Senhor, no decorrer dos anos. E no decurso dos anos faze conhecida. Na tua ira, Senhor, lembra-te da tua misericórdia. Oh, irmãos, o nosso Deus é um Deus misericordioso. E o profeta Abacuque, ele pede ao Senhor por essa misericórdia, ele pede ao Senhor por essa graça, ele pede ao Senhor por essa visitação. E nós, então, estamos aqui para mostrar para você que
Crises são importantes. Crises trazem para nós essa experiência de amadurecimento, de experimentar Deus além desses conceitos que a gente aprende simplesmente por repetições, por leituras, mas experimentar o Senhor dentro da nossa jornada de fé, do nosso coração. E Abacuque, então, ele se revela uma pessoa como qualquer um de nós, com essa oração, com esse derramar. Agora, depois da crise, depois de experimentar a resposta de Deus, porque ele fala, ó, Senhor, vamos colocar a torre de vigia, olha, daqui eu só saio quando eu tiver a resposta. Quantas pessoas já não passaram por isso? Quantos amigos já me testemunharam isso? Que precisavam de uma resposta da parte de Deus, que precisavam ser direcionados, precisavam ser renovados, precisavam, de fato, ter essa experiência que o texto coloca aqui nos versículos iniciais que nós lemos. Então, aviva, ó Senhor, a sua obra. E depois o texto continua nos versos 3, assim, dizendo, Deus veio de Temã. O santo veio do monte Parã. Pausa. Sua glória cobriu os céus e o seu louvor encheu a terra. Seu esplendor era como a luz do sol. Raios lampejavam de sua mão, onde se escondia o seu poder. Pragas iam adiante dele, doenças terríveis seguiam os seus passos. Abacuque aqui, meus irmãos, ele está trazendo à memória aquilo que Deus fez, mostrando na história o seu poder, mostrando na história a sua grandeza. Ele, um profeta que está vivendo no século VII a.C., vendo ali o cenário político, moral do reino de Judá em decréscimo, a Babilônia chegando, um inimigo terrível se aproximando, ele vai lembrar do Deus da história, do Deus que se revela com propósito, Deus que chama Israel, o seu povo, para cumprir o seu propósito. E o que acontece com o nosso profeta? Ele tenta se apegar naquilo que ele tem, porque quando ele olha para a história, ele vê essa ação de Deus além das fronteiras de Israel. E essa experiência, irmãos, é muito importante, porque nos versos anteriores ele fala, Senhor, eu tenho ouvido a tua fama, eu me sinto alarmado. Senhor, aviva a tua obra, faz de novo, Senhor. Na tua ira, lembra a tua misericórdia. Deus vem de Temã, o santo vem do Monte Parã, ou seja, além das fronteiras de Israel, para a Transjordânia, mostrando que Deus chamou, o que Deus fez na história, o que Deus trabalhou. Ele começa agora a enxergar o agir de Deus na história, além da sua cosmovisão, além da sua vivência, além do seu dia a dia. Porque o que é mais comum, meus irmãos, vocês que estão me ouvindo aqui nessa manhã, é a gente querer colocar Deus dentro dessa caixa de sapato. A gente não entender que Deus, ele tem propósitos maiores do que os nossos. E às vezes nós não entendemos. E quando Abacuque é atingido por essa experiência, quando você passa por um sofrimento na sua vida, na sua família, nos seus relacionamentos, no seu trabalho, você começa a entender que Deus, ele está trabalhando. A experiência de sofrimento, ela vai nos aproximar do Senhor. E este é o profeta que está, então, olhando para a história e vendo, Senhor, a sua glória cobre os céus e a terra enche no seu louvor. Muitas vezes queremos aplicar a nossa experiência de vida como um padrão. E o Senhor está mostrando algo diferente para nós através de Abacuque. Porque o Senhor é poderoso. Ele está fazendo, ele está agindo na história. Nós não precisamos nos preocupar. Olha só o que o texto está dizendo para nós. Vi a aflição das tendas de Cuxã. Olha só o profeta trazendo para nós esta realidade.
no versículo 7. Vejo as tendas de Cusã em aflição, os acampamentos da terra de Midian tremem. Acaso é contra os rios, Senhor, que estás irado? É contra os ribeiros a tua ira ou contra o mar o teu furor? Já que andas montado nos teus cavalos, nos teus carros de vitória? Meus irmãos, o texto ainda continua. Preparas o teu arco, a tua aljava está cheia de flechas, tu fendes a terra com rios, os montes te veem e se contorcem, torrentes de água passam, as profundezas do mar fazem ouvir a sua voz e levanta bem alto as suas mãos. No versículo 10, traz um aspecto climático para nós. O sol e a lua param nas suas moradas, ao resplandecer a luz das tuas flechas sibilantes, ao fulgor do relâmpago da tua lança. Bem, meus irmãos, nós estamos aqui, então, diante de um profeta que começa a entender a grandeza dessa ação de Deus na história. Nós estamos diante de um profeta que olha para aquilo que Deus está fazendo e as coisas agora começam a fazer sentido. Quando ele fala de Temã, de Parã, está falando dessas fronteiras ali ao norte, ali na Transjordânia, indo em direção ao Mar Morto, subindo, e aqui em Cuxã, trazendo mais para o sul, mostrando a ação de Deus na história através da conquista da terra. Ou seja, Abacuque está engrandecendo a Deus. Está lembrando de tudo que Deus fez na história do seu povo, na história de Israel. E, dessa maneira, o que ele está querendo mostrar para nós? Que o seu cântico, o seu louvor, a sua adoração, a sua entrega a Deus agora, tem a ver não simplesmente pelo que Deus faz, mas por aquilo que Deus é de fato. E essa descoberta de Deus é que talvez seja o aspecto mais importante, mais interessante que você possa vivenciar neste momento. Abacuque está descobrindo, através do sofrimento, a grandeza de Deus. E talvez nesses dias de pandemia, nesses dias de isolamento social, nesses dias afastados da comunhão, nesses dias que temos vivenciado, irmãos, algo diferente na história, é muito importante você descobrir o Senhor de uma maneira diferente, fora da sua rotina, descobrir o Senhor de uma maneira distinta, dentro dessa dinâmica da nossa rotina diária, dessa cosmovisão que nós queremos que o Senhor, ele haja dentro daquilo que nós desejamos. E é muito interessante, porque uma coisa é você ouvir falar sobre crise, uma coisa é você ouvir falar sobre conflitos, sobre guerras, sobre doenças, sobre enfermidades, mas outra coisa é quando isso chega na sua casa, à sua tenda, à sua vida. E Abacuque, então, ele trabalha, irmãos, de maneira muito clara, porque essas coisas todas ele já sabia. São coisas que ele já conhecia desde pequeno como nós. Mas é apenas num momento ímpar que essa consciência dele de fato é esclarecida. Abacuque olha então para Deus, olha para a história. E ele então traz para nós o Deus Santo, o Deus poderoso, que se apresentou na história em todo o tempo, e na história de Israel em especial. Quando ele fala que o sol e a lua pararam, ele está lembrando da batalha de Josué com os amalequitas ali, que Deus traz esse seu poder sobrenatural para abençoar o seu povo. Quando ele trabalha estes aspectos dentro do seu salmo, dentro da sua oração, Abacuque está trazendo a memória, está trazendo a sua consciência, essa clareza. Não, Deus é maior do que todas essas coisas. Olha como que ele agiu na história do seu povo. Olha como ele agiu desde o princípio.
Olha como que ele guiou seu povo até aqui, a nação até aqui. E de fato, irmãos, se você olhar para a sua vida neste dia, nesta hora, você também vai ver como que Deus cuidou de você até aqui. Tantas lutas, tantos vales, tantos desertos, tantas provações, tantas enfermidades, mas você está aqui, vivo, testemunhando e glorificando o Senhor, porque Ele é bom e a sua misericórdia dura para sempre. O profeta, ele nos impressiona, porque embora ele sendo ali um levita, um sacerdote também ali, participando dessa vida diária no templo, da religiosidade, ele descobre o Deus da libertação, o Deus da salvação, um Deus que está agindo, cumprindo seus propósitos, um Deus que se revela, como nós falamos no capítulo 2, mostrando para nós o que o justo viverá pela fé. Nações subirão ao poder, mas nações também cairão. Este ciclo de ascensão e queda faz parte da humanidade. Deus levanta nações, Deus derruba as nações para cumprir os seus propósitos, mas ele é o justo juiz. Então, Abacuque agora, ele sente em seu coração toda esta exultação e celebra a grandeza de Deus. Ele entende a ação de Deus, o poder de Deus, essa intervenção de Deus, esse cuidado de Deus com a nação, mesmo em tempo de crise. Isso é muito importante para nós, como cristãos, irmãos. Nós estamos muito assim acostumados e muitas vezes desejosos de querer ver Deus agir de acordo com a nossa matriz teológica, de acordo com o nosso currículo, de acordo com a nossa vontade. Como Abacuque fez. Assim, mas não pode. O Senhor não pode usar um povo tão cruel, tão terrível quanto a Babilônia, para trazer a punição aqui, para ajudar. Nós somos o seu povo. E aí nós, muitas vezes, falamos, mas eu sou o seu filho. Eu não posso passar por isso. Eu não mereço isso, Senhor. Eu, Senhor, quero que o Senhor haja assim, 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 assim. O Senhor não está vendo o meu sofrimento? O Senhor não está vendo o meu lamento? Então, Deus sempre tem uma resposta inesperada. E é talvez nestes momentos de crise, irmãos, que nós temos esta revelação, não só de quem Deus é, mas também é revelação de quem nós somos. Porque é no momento da crise, no momento da dificuldade, que você descobre quem Deus é e você também descobre quem você é. E talvez essa descoberta revela a você que, talvez em termos de doutrina mesmo, a doutrina da depravação total, que nos ensina que o ser humano foi afetado na queda. A queda afetou todas as faculdades do ser humano. Você vê assim, quando o seu coração é infiel, orgulhoso, desobediente, o quanto você muitas vezes reluta contra o Senhor e os seus propósitos, e ao invés de ter essa exaltação, ao invés de você ter essa alegria do Senhor, celebrar a grandeza do Senhor, você muitas vezes vai querer ainda se lamentar, queixar e vai rejeitar a mudança, porque você não vai revelar a sua fidelidade a Deus, fidelidade à sua comunidade, à sua liderança, aos propósitos da sua comunidade local. Então, eu quero encorajar você nessa manhã a ser uma bênção na vida das pessoas da sua comunidade, da sua família, dos seus amigos. Você pode fazer uma ligação, você pode enviar uma mensagem de consolo, de conforto, porque às vezes as pessoas vão estar em sofrimento também. Às vezes as pessoas vão estar em angústia, e muitos não entendem, como você já entendeu, a diferença entre o lamento e a murmuração. Muitos, ao invés de se lamentar, de se humilhar, vão para o caminho da murmuração, o caminho da alienação, mas que nós possamos descobrir o Senhor, que nós possamos observar a grandeza
do Senhor na história. Como o profeta olha e vê tudo que Deus fez na história de Israel, tudo que Deus fez na nossa história, irmãos. É lindo, é perfeito, é maravilhoso, porque nos conduz aos propósitos dele. E é por isso que, quando a gente olha para os versos 11 a 14, e você lembra desse contexto, o sol e a lua pararem em suas moradas diante do reflexo das tuas flechas maduras, diante do lampejo da sua lança reluzente, com ira andaste a passos largos por toda a terra, e com indignação pisoteaste as ações. Saíste para salvar o teu povo, para libertar o teu ungido. Esmagaste o líder da nação ímpia, tu o desnudaste da cabeça aos pés. Com as suas próprias flechas lhe atravessa a cabeça, quando seus guerreiros saíram como um furacão para nos espalhar, com um maldoso prazer, como se estivessem para devorar o necessitado em seu esconderijo. Então aqui, Deus, ele está agindo, cuidando do seu povo. Desde que o povo saiu do Egito, rumo à terra de Canaã, que conquistou a terra com Josué. Quando o povo passa por momentos difíceis, no período dos juízes, depois Deus estabelece a monarquia, que atinge o seu ápice com Davi, Salomão, e depois da morte de Salomão, que o reino divide. Nós vamos ver o povo de Deus sempre passando por essas dificuldades, o povo de Deus sempre passando por desafios. Então, a palavra de Deus, a Bíblia, a história da redenção, ela nunca esconde, irmãos, as dificuldades do povo de Deus. E às vezes a nossa teologia ela está sendo influenciada por fontes externas, está sendo influenciada por mensagens que tentam agradar o seu coração, te colocar no centro, e não te colocar de fato onde nós devemos ser colocados, em humilhação, em rendição ao Senhor para cumprir o seu propósito. Então, nessa manhã, você que está aí me assistindo ou vai assistir em outro momento, reflita sobre isso. Coloque diante de Deus a sua queixa, mas olhe para aquilo que o Senhor está fazendo na história. Não esqueça do Deus dos milagres, do Deus que traz as vitórias ao seu povo, porque Abacuque, na sua experiência, nos revela que além do Deus da história, o Deus Todo-Poderoso, ele também menciona como Deus de milagres, o Deus que opera, o Deus que faz o sol e a lua parar para o seu povo continuar ali na batalha. Um Deus extraordinário que faz essas coisas porque ele tem propósitos para cumprir. E diante deste cenário que nós vivenciamos hoje, no ano de 2020, já distante alguns séculos dos dias de Abacuque, você vai notar que nós precisamos, além do Deus Todo-Poderoso, do Deus da história, nós precisamos do Deus dos milagres e vitórias na nossa vida e na nossa jornada. Esse Deus, meu irmão, ele não nos abandona. Ele não nos deixa sozinhos. O cativeiro ali está cada vez mais próximo, vai ser uma realidade. Mas Deus está com o seu povo em todos os momentos, em todos os instantes. E Abacuque começa a entender isso, a vivenciar isso e a trazer isso para a sua jornada de fé. Ele revela para nós, nos versos 15 e 16, pisaste o mar com os teus cavalos, agitando-os com grandes águas. Ouvi isso e o meu íntimo estremeceu. Meus lábios tremeram, os meus ossos desfaleceram, minhas pernas vacilavam, tremiam. Ele não estava doente. Foi essa experiência impactante na vida dele que trouxe, meus amados, essa renovação da sua fé. Ele agora diz: tranquilo, esperarei o dia da desgraça que virá sobre o povo que nos ataca. Ou seja, daquela cena de queixa, de lamento, de sofrimento, de desespero que ele estava envolvido. De repente, depois dessa experiência, de entender esse agir de Deus na história, de ver o Deus de milagres, de ver o Deus
de vitórias, que opera pelo seu povo, que trabalha pelo seu povo. Abacuque, ele então nos surpreende com essa fala. E é muito forte isso aqui, não é, irmãos? Porque ele diz: tranquilo, esperarei o dia da desgraça que virá sobre o povo que nos ataca. Ou seja, da sua queixa e da resposta que Deus traz, da sua outra queixa e Deus falando com ele novamente, fala assim: mas também a Babilônia não vai ficar impune. Eu vou trazer juízo sobre a Babilônia, mas vocês vão para o cativeiro. Então, lidar com a dor, lidar com o sofrimento, lidar com as perdas, lidar com os conflitos familiares, lidar com as coisas do nosso coração, com os conflitos da nossa mente, dos nossos pensamentos. Às vezes você pergunta: onde está Deus neste negócio? Então, aquele Abacuque do capítulo 1 e 2, parece que ele já não existe mais, porque a experiência, ela traz para nós esse aspecto didático, irmãos. A experiência, ela traz para nós essa linda mensagem de transformação, onde você é capaz de enxergar o todo, onde você é capaz de olhar para a história, olhar para os grandes feitos de Deus e, acima de tudo, olhar para a sua vida, olhar para o seu coração, olhar para a sua família, olhar para a sua comunidade, para a sua cidade, para a sua nação e descansar o seu coração em Deus. Então, eu quero que nessa manhã você seja impactado por essa palavra. Eu quero que nesta manhã você seja visitado por essa palavra da parte de Deus. Porque Abacuque, ele traz muitas lições importantes para nós. Ele sai de uma crise profunda e demonstra agora uma fé exuberante. E é exatamente isso que eu quero trazer ao seu coração nessa série. Nessa série, confiando em Deus em tempos difíceis, a nossa escola bíblica virtual, ela tem este propósito, para que nessa experiência de crise, de isolamento social, nesse momento de recessão, desemprego e tantas coisas acontecendo na nossa nação e no mundo, seja em termos de crise política, econômica, moral, não importa, mas que essa crise profunda te conduza a uma fé exuberante, te conduza a algo muito maior, porque o impacto da experiência com Deus, irmãos, é algo que marca as nossas vidas profundamente. Eu lembro disso na minha vida, na vida de pessoas, e cito aqui homens e mulheres que foram impactados pelo Senhor, como Moody, esse grande evangelista do século passado, que trouxe, através de uma experiência profunda com Deus, um renovo tão grande na sua vida e no seu ministério, no momento que ele pensava em desistir, que mudou a sua vida, a sua experiência com Deus em oração, essa visitação do Espírito Santo. Ela transformou o coração de Abacuque no passado, visitou o nosso grande evangelista Moody. Sarah Edwards, a esposa de Jonathan Edwards, também teve experiências profundas com o Espírito Santo. O avivamento, quando ele chega na Índia no século passado também, irmãos, é impactante quando você lê os relatos que aquilo que o Espírito de Deus traz, a experiência profunda, especialmente aqui na Índia, nos conta que essas irmãs, dentro dessa missão, desse acampamento que elas moravam, um dia elas acordaram com a pessoa orando e o corpo dela estava em chamas. Aí uma pessoa foi buscar um balde d'água para jogar, para apagar o fogo. Mas não era um fogo comum, era o fogo do Espírito de Deus, levando aquela comunidade na Índia a uma experiência tão profunda com Deus, que isso traz um impacto para as nações. E
Isso é algo inesquecível, é algo transformador na história. Não tem como fugir disso. E é isso que eu quero trazer à sua memória, porque quando você olha para a Escritura, você vê o exemplo de Moisés, que foge, depois de fugir do projeto de Deus, foge do Egito, vai para o deserto, monta aquela empresa com o seu sogro e pensa que está tudo bem. Ele está lá criando cabras e cabritos, trabalhando com ovelhas, e de repente Deus aparece, se revela para ele na sarça ardente. Eu não tenho dúvida, irmãos, que no momento de crise é um momento também onde Deus se revela com grandes oportunidades para você olhar para o seu coração, para o seu chamado, para o propósito de Deus, para você não esquecer daquilo que Deus tem para você na história, não esquecer daquilo que Deus tem para você na sua jornada, porque a experiência de fé é transformadora. E eu desejo muito que você tenha uma experiência com Deus neste tempo, porque Deus não está restrito a um lugar, a um ambiente. Deus, ele pode visitar o seu coração aonde você está. Ele pode se revelar a você de maneira extraordinária, especial, nessa quarentena, neste momento de isolamento social. O Espírito Santo pode visitar você. Ele pode trazer para você uma renovação. Ele pode trazer para você algo sobrenatural, algo extraordinário, algo que você nunca viveu até aqui na sua jornada de fé. Ele pode fazer isso. Ele pode te surpreender. Ele pode dar a você algo que você talvez nunca nem esperou. Então, como reagir em experiências difíceis? Abacuque nos ensina aqui, porque a experiência pós-crise, irmãos, ela tem esse tempero que não se explica pela cabeça, pela lógica, pela inteligência, mas se entende no fundo do coração. Isso é a fé. O justo viverá pela fé. E quando Abacuque, então, traz essa realidade, aguardarei o dia da desgraça, cadê aquele homem lamentando, aquelas queixas dele no capítulo anterior? Então, não faz sentido, muitas vezes, numa perspectiva racional, essa dinâmica que nós temos dentro do aspecto da vida cristã. Porque não é por razão, não é por inteligência, não é por competência própria, é por fé, é por aquilo que Deus quer fazer, é por aquilo que Deus quer realizar. Então, numa perspectiva racional, não é uma experiência difícil, de isolamento social, numa crise, numa perda, num conflito, qual que é a primeira reação? Você se irritar, você se revoltar, você se alienar. É a síndrome de avestruz, é o escapismo, colocar a cabeça no chão, alienação, autonegação. Não, nós temos uma opção bíblica. Nós não precisamos fugir da crise, fugir do conflito, fugir do lamento. Nós precisamos entender que, mesmo com todo esse cenário, mesmo com toda essa dificuldade, ainda que a gente revele a nossa limitação, nós precisamos compreender que o segredo é revelado em Abacuque. Porque Deus mostra que essa antecipação de uma vitória que não pode ser vista é o segredo do coração de quem tem fé. Ou seja, Abacuque, essa crise não vai durar para sempre. A Babilônia não vai dominar para sempre. Então, nós precisamos ter fé e entender que a expectativa e a confiança no controle de Deus, no poder de Deus, na ação de Deus, na salvação de Deus, na libertação de Deus, vai fazer toda a diferença. E é por isso que eu quero que você fale com Abacuque, né? Senhor, eu sei que a coisa vai ficar difícil, mas eu vou aguardar tranquilamente o dia da desgraça que vai chegar e vai nos atingir. Paulo fala do dia mau lá no Novo Testamento também, em Efésios. Então, o Deus que se revela na Bíblia é o Deus da experiência de fé. Então, você não vai andar simplesmente olhando pelas circunstâncias. Quando você olha o cenário, quando você olha as circunstâncias, você fala, meu Deus, não tem o que fazer.
mas a sua experiência de fé é diferente. Porque você vai desfrutar do cuidado de Deus neste momento. Então, este Deus, irmãos, não é um Deus que você conhece apenas por conceitos racionais ou por recitações das confissões, que são importantes, mas é um Deus que se revela nas experiências. E também não queremos dizer aqui que as experiências devem sobrepor a fé, devem sobrepor a revelação. Não é isso, mas elas são muito importantes para a nossa jornada. Então, quando você olha para a Escritura, você vai ver o que é o seguinte, que esses aspectos do sofrimento, como Jó passou, como Abacuque passou, e tantos outros servos do Senhor passaram, eles amadureceram na fé, na relação com Deus, e você precisa entender que a gente não vai fazer brilhar o Evangelho sem uma experiência desse tipo. Você que passa por uma crise, por um conflito, por uma situação difícil, onde você sente aí a sua incapacidade plena. Quem sabe um conflito com a sua família, um conflito no seu casamento, um conflito com seus filhos, um conflito no trabalho, um conflito que pode ser até mesmo com você mesmo. É tempo de você descansar no Senhor e confiar nele. Porque o Deus Todo-Poderoso, ele é o Deus das vitórias. Ele é o Deus das batalhas. Ele é o Deus dos milagres. Ele é o Deus que opera em circunstâncias inesperadas. É um Deus que surpreende. E é por isso que Abacuque, ele não tem vergonha de colocar-se dessa maneira. E aí nós partimos para a nossa conclusão, aonde ele vai dizer o seguinte, olha, mesmo não florescendo a figueira, mesmo não havendo uvas nas videiras, mesmo falhando a safra de azeitonas, não havendo produção de alimento nas lavouras, nem ovelhas no curral, nem bois nos estábulos, ainda assim, eu exultarei no Deus da minha salvação. Eu exultarei no Senhor e me alegrarei no Deus da minha salvação. Que coisa tremenda e gloriosa. Porque o Senhor soberano é a minha força. Ele faz os meus pés como os do servo. Ele me habilita a andar em lugares altos. Para o mestre de música, para os meus instrumentos de corda. Ou seja, o nosso profeta, ele nos surpreende aqui. Ele traz para nós essa dinâmica que agora é totalmente diferente daquilo que nós vimos nos capítulos anteriores. Então, quem viu Abacuque lá no início do livro, capítulo 1, agora não entende esse Abacuque, não conhece Abacuque, porque ele, como diz os autores, ele arrebenta a boca do balão. Eu exultarei, eu alegrarei no Deus da minha salvação. Então, queridos, a gente, de fato, fica alterado com a experiência com Deus, a gente fica transformado, a gente descansa, a gente só respira e descansa no Senhor. E Abacuque, ele termina o texto dizendo, olha, mesmo que fale tudo em Israel, mesmo que, olha só, o figo não cresça na figueira, né? Não haja a azeitona na videira. Então, meus irmãos, nós olhamos para ele e ficamos impressionados. Porque, mesmo que não haja figo na figueira, mesmo que não haja a uva na videira, mesmo que não haja ali a azeitona na oliveira, não tem problema. Não tem problema se faltar o boi no estábulo, a ovelha no curral, não tem problema. O que ele está dizendo para nós? Olha, mesmo nesse cenário aparentemente caótico, eu exultarei, eu me alegrarei no Deus da minha salvação. Então, amados, tem coisa que a gente não vai entender logo de início. Tem coisa que a gente não vai entender logo no começo. E existem crises que podem durar anos. Mas, quando você olha para Abacuque,
você vê que a experiência com Deus, a experiência de fé, ela é tremenda e gloriosa. E ela termina com o texto, né, como essa nota litúrgica para ser cantada, para ser lembrado. Então, a adoração verdadeira, irmãos, em muitos textos, é um louvor que vem da dor. Essa é a adoração verdadeira, que expressa essa confiança em Deus. Então, da onde que procede toda essa confiança? Procede da crise, procede da dor, procede do seu lamento, procede deste momento difícil que todos nós podemos viver. Então, precisamos entender que muitas vezes dúvida e fé vão andar juntas. Em lugar de entender que o sofrimento e a injustiça sejam obstáculos para a fé, Abacuque parece sugerir o contrário para nós. É a experiência do sofrimento aqui que, no caso, conduz a uma fé muito maior. Então, o problema do mal, um Deus bom diante de um mundo caído, um Deus santo e poderoso que não resolve todos esses problemas, irmãos, isso não deve ser um conflito. Essa teodiceia não deve ser para nós um motivo de afastar, mas, pelo contrário, de aproximar de Deus. Porque, ainda que o problema do mal continue como um dilema, possivelmente sem solução total no nosso pensamento religioso, é o maior despertamento de fé que alguém pode experimentar. Então, que você possa ter essa lição importante para a sua vida, para a sua jornada de fé. O triunfo da fé é cheio de celebração. Depois do sofrimento, depois da noite de lágrimas, ao alvorecer, nós temos aí a expectativa da alegria, da paz. E a fé, ela é sempre acompanhada pela celebração. Afinal de contas, o justo viverá pela fé. A fé independe de abastança. Não é resultado do que acontece. Não é ter fé nas coisas, resultados, mas é ter a certeza de que Deus está presente com você em todos os momentos. Então, meus irmãos, nós estamos felizes em olhar para esse profeta do Antigo Testamento com apenas 3 capítulos, né? 3 capítulos, mas que nos ensina tanto acerca do sofrimento, da crise, da dor, dos lamentos. E eu quero ministrar sobre a sua vida neste momento uma palavra, então, de fé, de esperança no sofrimento, na sua crise. Às vezes você não está entendendo tudo o que está acontecendo. Nós estamos chegando ao fim dessa série, confiando em Deus em tempos difíceis. Mas Abacuque, ele revela para nós, talvez aí a crise de todos nós. Até quando, Senhor, eu clamarei pedindo ajuda, o Senhor parece não me ouvir? Aí Deus responde, o justo viverá pela fé. E Abacuque nos ensina, eu exultarei, eu me alegrarei no Deus da minha salvação. Então, nós temos uma esperança maior, irmãos. Nós somos peregrinos aqui, somos passageiros, estamos rumo à pátria celestial. E nós devemos ter a convicção de que as lutas, as dificuldades, os sofrimentos, eles fazem parte. Mas o Senhor está conosco e nos dará a vitória. Amém? Muito obrigado pela sua participação. Eu quero orar com você nesta manhã. Ó Deus, em nome de Jesus, eu quero te agradecer por essa série de estudos, confiando em Deus em tempos difíceis. Os meus irmãos passam por momentos difíceis, os meus irmãos passam por momentos de dificuldade, de isolamento, fora da comunhão da igreja, alguns afastados do trabalho. Ó Deus, especialmente os do grupo de risco, eu peço que o Senhor nos ajude a entender os seus propósitos, que são maiores que o nosso. Ó Espírito Santo de Deus, que nessa manhã, que essa escola bíblica virtual, ela possa levar o ânimo, a fé, a esperança, ela possa levar essa transformação, que os meus irmãos possam experimentar aquilo que Abacuque experimentou, que a gente possa descansar, confiar, colar ao Senhor os nossos
problemas, os nossos lamentos, e que o Senhor venha nos visitar nessa manhã, que o Senhor venha nos visitar nesta hora, essa pessoa que me assiste agora, Deus, que ela seja tocada pelo Senhor, que ela seja visitada pela sua presença. Eu te agradeço, Deus, por essa palavra que me enche de fé, me enche de esperança, e peço que o Senhor nos dê força, que o Senhor nos dê experiências, vitórias e milagres nessa jornada, para que a gente possa ser fortalecido ao propósito do Senhor. Pai, que o livro do profeta Abacuque seja de fato uma inspiração para a nossa vida de fé e prática e confiança no Senhor. Muito obrigado a todos que estão nos acompanhando, Deus, nessa exposição, nessas manhãs de domingo. Pai, muito obrigado pelo seu povo. Nos ajude e nos capacite, nos fortalecendo nessa jornada. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Amém. Irmãos, nós estamos chegando ao fim e, permitindo o Senhor, voltaremos então no próximo domingo. Vamos iniciar uma nova série, agora vamos para o Novo Testamento e vamos estudar a carta do apóstolo Paulo aos Efésios, falando um pouquinho sobre ser igreja. Então, você é o nosso convidado, que Deus te abençoe, que você seja encorajado a servir ao Senhor em momentos difíceis e que você possa ser uma bênção, um instrumento do Senhor aí na sua comunidade local. Deus abençoe, conte com a nossa oração, conte com o nosso apoio. Um abraço a todos aqueles que estão nos acompanhando aí ao vivo, os que vão assistir depois, e que nós possamos juntos romper os desafios do nosso tempo. Que Deus abençoe e até a próxima. Fiquem com Deus. Um bom domingo a todos.